Existem lugares onde a natureza é especialmente generosa, onde se combinam variedades de paisagens, de belezas, de riqueza biológica. E existem lugares onde é possível enxergar o respeito que esta natureza inspira e merece. Lugares como a Fazenda Cambiju. Situada no município de Ponta Grossa, com mais de 3.800 hectares, a Fazenda Cambiju é um modelo de preservação ambiental, de perfeita integração entre as mais modernas técnicas de gerenciamento e de incremento de produtividade e de respeito à natureza. A Fazenda Cambiju representa um esforço enorme de planejamento, de trabalho, de dedicação e de compromisso com a ecologia. Vamos conhecer mais sobre o que está por trás deste modelo de preservação ambiental. No início, antes da questão ecológica entrar na lista das prioridades do planeta, a Cambiju se dedicava à criação de gado e à agricultura. Bom, a Fazenda Cambiju já pertence ao grupo Quasimodo há quase 30 anos. No início da atividade dela, ela se dedicava mais à criação de gado, se dedicava à pecuária. Não só gado de corte, mas também a gado de raça, da raça cimental, que é uma raça suíça, de origem suíça e alemã. Naquela época, eu ajudava no controle de todo o plantel, na parte comercial da venda de gado. Esses leilões eram realizados anualmente e eram famosos aqui, até na região, pela qualidade do gado que apresentava. Com o passar do tempo, essa criação de gado foi sendo reduzida e começou a dar lugar à atividade de reflorestamento. Hoje, quando mais e mais o verde torna-se um assunto prioritário, a Fazenda Cambiju direciona sua vocação para resgatar a natureza do Paraná e oferecer um pulmão verde ao país, com foco na sustentabilidade. Consciência. Produzir, suprir necessidades e crescer, mas sem devastar a natureza. A araucária tem uma beleza única. Mas esta beleza tem exigências muito específicas de clima, de irrigação, de solo, de temperatura. Ela encontrou seu espaço aqui, no Paraná, onde é conhecida como Pinheiro do Paraná. Caracterizada pela grande altura e pela copa em formato de cálice, a araucária se distingue das demais árvores brasileiras pelo formato totalmente original. A natureza levou milhares de anos para criar um habitat puro e ideal para a vida na Terra. E apreciando uma paisagem como essa, não imaginamos que por trás dela existe uma integração perfeita entre produtividade e respeito ao meio ambiente. Eu cheguei aqui foi em julho de 2002. Desde quando eu entrei até aqui, foi melhorando a aparência e dando um valor a mais à fazenda, né? Digo mudanças porque com o passar do tempo, o seu Buco foi ornamentando a fazenda, foi melhorando. Pontos turísticos que estavam escondidos na fazenda, que foi assim investido pelo dono da fazenda, valorizando mais o que ela tem de bom. Nosso cuidado tão grande pela área ambiental da fazenda, que é muito importante. O caminho é esse, nós queremos que adensar algumas florestas com araucárias e fazer com que a fazenda preserve a araucária como um símbolo ainda do Paraná, que são uma das poucas fazendas que ainda estão fazendo isso. Então, você tem toda aquela compensação, né, plantando árvores, produzindo sempre
para que haja essa compensação do gás carbônico. Né? Sustentabilidade. Essa é a palavra-chave para a produção realizada aqui, na Fazenda Cambiju. Com esta evolução, a Cambiju buscou adequar seu perfil às mais rigorosas exigências ambientais e, em 2006, deu início a um grande trabalho de proteção ambiental. O reconhecimento do seu esforço de preservação veio no mesmo ano, ao ser a primeira fazenda do estado a receber o certificado de compensação de carbono pelas normas da ONU. Cada hectare certificado da Cambiju representa mais que um campo de futebol, em conformidade com as regras estabelecidas pela ONU. Com esta atitude, a Cambiju está perfeitamente integrada aos esforços globais para a redução do efeito estufa. Agindo como um grande pulmão verde e ajudando a neutralizar a emissão de gás carbônico, uma luta que é de todos nós contra a ameaça do aquecimento global. A Cambiju reúne o trabalho de dezenas de homens, pessoas alinhadas com seu propósito e com paixão por aquilo que fazem. Na Cambiju, cada trabalhador sabe que não está trabalhando apenas pela fazenda. Ele é também um elemento que faz a diferença na preservação da natureza de seu estado e no ar que será respirado pelas futuras gerações. São eles os responsáveis pela sintonia desta produção, que com muita dedicação suprem as necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras. Isso explica a dedicação e a satisfação destes homens e mulheres. A sensação de dever cumprido ao final de cada turno. A consciência de que seu trabalho vai ecoar por muito tempo. Eles realizam um trabalho permanente e cuidadoso, que vai da manutenção dos equipamentos até a poda das árvores mais novas, procedimento fundamental para garantir uma madeira mais resistente. A seleção cuidadosa das árvores que podem gerar madeira sem comprometer a sustentabilidade deste santuário. Mesmo a fumaça emitida pelos veículos que fazem o transporte da madeira cortada está incluída no cálculo de emissão de carbono e devidamente neutralizado, com um saldo amplamente positivo para a natureza. Reconhecimento, equipamentos e condições adequadas. Tudo isso se combina na fórmula da Fazenda Cambiju para contar com uma equipe altamente integrada e dedicada. Mas para chegar a tudo isso, foi necessário muito trabalho e muita dedicação, em uma jornada que se iniciou em 1985 pelas mãos do empresário Orlando Otto Caselmodel. Orlando é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa extraordinária sob todos os aspectos. Não só como capacidade empresarial, o tino comercial que ele tinha era algo assim excepcional. Dessas pessoas talvez únicas. E independente desse tino comercial, dessa atividade que ele exercia, era uma pessoa extremamente dinâmica, ele era uma pessoa que respeitava muito as pessoas que trabalhavam com ele e as pessoas a quem ele atribuía alguma tarefa. Então ele acreditava muito nas pessoas, ele ouvia as pessoas e, como eu disse, respeitava muito. Ele era uma pessoa de um trato excepcional, exigente, bastante exigente no cumprimento das coisas, mas sabia premiar as pessoas que estavam ao lado dele e sabia considerar também essas pessoas como pessoa humana, independente de ser funcionário ou não. Ele era uma pessoa extraordinária. Orlando Caselmodel Filho, seu sucessor, fiel aos princípios de responsabilidade social e de pioneirismo de seu pai, fez a Fazenda Cambiju se adaptar aos novos tempos, mudando e afinando sua vocação de santuário da natureza típica da região, com ênfase no reflorestamento de araucárias. Comecei
olhando o que tinha de pinheiro araucária na fazenda. Sempre gostei muito dessa espécie e fui começando a estudar um pouco sobre como é que se planta o araucária, quais são as dificuldades. Com isso eu fui criando uma vontade de ir adensando as áreas que eu tinha, que eram áreas de preservação, com pinheiro araucária. E comecei um processo pequeno, eu estava plantando aí cerca de 1.500 árvores por ano. Nesse último ano a gente já plantou 15.000 e agora nós já estamos tendo até um certo problema de... acho que não dá mais para pôr mais araucária lá dentro. E foi aí que eu comecei até a descobrir coisas que eu não conhecia, algumas cachoeiras, algumas grutas, alguns lugares que estavam muito escondidos pela vegetação e tal. Porque o foco antigamente era sempre, né, ver o gado, ver a agricultura, um pouco de pinos e tal. E aí a fazenda já estava, como a gente costuma dizer, meio madura, né? Estava entrando num ciclo de que você vai plantando e cortando seguidamente. E é uma coisa que é apaixonante, assim, porque hoje já colho pinhão de árvores que eu plantei há 25 anos atrás. Então, é super gratificante. Quando eu sou questionado sobre isso, me perguntam, mas o que você vai colher disso tudo? Eu não vou cortar nenhuma árvore dessa, porque é proibido cortar. Então não vou fazer dinheiro disso nunca. Quer dizer, então isso realmente mostra que é um lado de paixão, não é um lado de negócio, né? Então eu acho que alguém um dia vai chegar lá, meus filhos, meus netos, vão dizer, bom, alguém se preocupou com isso, alguém cuidou disso. Eu acho que hoje, se meu pai estivesse vivo e olhasse o que aconteceu nesses últimos 6 anos, desde a falta dele para cá, ele ficaria bem satisfeito, tenho certeza. Fazenda Cambiju. Um exemplo de que é possível olhar para o futuro sem abandonar suas raízes. A visão de que é possível crescer sem devastar a natureza. É possível ser eficiente respeitando as pessoas. É possível evoluir sem abandonar o planeta. Fazenda Cambiju. Preservando o Paraná, trabalhando pelo Brasil, melhorando o planeta.